Aí aqui, a parte da montagem, você pode esticar elas todas no chão assim, tá vendo? Coloca todas elas no chão viradas pra cima, né? Aí você pode montar elas assim, ó. Ó, vou numerar aqui, ó. 1, 2, tá vendo? Aí vem 3, aí liga pra 4, que é lá na ponta. Aí 4, tá vendo? 5, 6, 7, 8. E aí você fecha o caixote. Monta elas assim, ó. Monta aqui elas assim no chão, né? 1, 2, 3, 4, até lá de cima. Aí depois você levanta elas. Tá bom? Levanta elas e faz o caixote. E a última você fecha aqui. Bom, muito simples aí. A parte da montagem aí você pode fazer assim, ó. Fazer a primeira camada de massa. Até naquela primeira parte ali. Que é a primeira emenda. Daqui você vai a parte que fica isopor. E aqui a segunda camada de massa aí, tá bom? Você coloca a massa. Coloca o isopor. E coloca a massa. O isopor, como essa forma aqui ela é de 90 por 90, a gente aconselha fazer 3 furos ali, 3 furos aqui e 3 furos aqui. Pode ser daquele caninho de 50, de 5, né? 5 centímetros, cada furo aí, tá bom? Divide 7 em 3, 3 e 3. Na forma de 90 por 50, você faz 5 furos, né? 1, 2, 3, 4 e 1 no meio. Na de 90 por 50. Essa é de 90 por 90, você faz 3, 3 e 3. Pô, continua o isopor. Quando você colocar o isopor que você faz os furos, aqui a gente corta essas pontas aqui do isopor 45 graus, né? Mede daqui pra cá 20, 2 centímetros, 2 centímetros e corta as pontas. Pra ponta ficar mais resistente aqui, tá bom? Ela não ficar amarecendo o isopor que não estragar, né? Que às vezes você vai colocar no canto, o isopor acaba rasgando. Então essa parte aqui a gente corta a ponta do isopor pra ficar bem forte e cimento aqui, tá bom? Então, faz o furo no isopor, como eu já falei, e corta a esquina do isopor, 45 graus aqui, a esquina, as pontas. Agora na hora que você colocar a massa, colocar o isopor em segunda massa, antes disso, ali naquele canto ali, você vai passar um gesso, né? Pode passar um gesso nessa quina e fica aqui, você passa um gesso. E o gesso você passa aqui com o dedo assim, né? Um gesso, passa o gesso assim no canto. E o gesso ele ajuda, né? Na hora de abrir, o gesso quebra, né? E o cimento ele é mais resistente, fica dificuldade para abrir. Então o gesso ela abre mais fácil. Passa o óleo na forma, pode ser óleo de motor de carro usado. Na oficina, o pessoal vai descartar, você passa com o pincel nela, unta bem, né, pra na hora que você tirar não quebrar as pontas do bloco, pra ele ficar um bloco perfeito. Então, passa o óleo bem direitinho, joga a massa, o isopor e outra massa. A parte da secagem, vamos supor que você fez o bloco 7 horas da manhã. Então 7, você vai deixar faz ele, conforme eu já falei. Quando dá 2 horas da tarde, você abre a forma, né, e deixa ele ali, não mexe no bloco. Você deixa ele, faz o bloco 7 horas, quando dá 2 horas da tarde, você abre a forma e deixa o bloco deitado. Aí essa forma você reutiliza ele para fazer outro bloco. Aí seria das 2 até 7 horas da manhã do outro dia. Aí quando chegar no outro dia, 7 horas da manhã, você vai desenformar o outro bloco que você fez, vai pegar esse que estava deitado, vai levantar os dois na vertical. E vai deixar ele mais 24 horas ele no sol, né? Ele secando ali na vertical, tá bom? Simples, 7, 2, tira. Faz outro bloco. Quando dá 7 horas da manhã no outro dia que você for fazer os blocos de novo, começar o processo, você abre a forma desse que você fez 2 horas da tarde e coloca os 2 blocos na vertical para secagem. 24 horas de secagem ali. Até o bloco ficar sequinho, fica meio molhado nas laterais, né? Então, na hora que ele fica sequinho, ele perde água todinha no bloco. É a parte que tá curada ali. 24 horas, 48 horas, melhor ainda, tá bom? Deixa ele secado na vertical, sem mexer. Então é isso daí. E vai repetindo o ciclo. 7, 2, faz o outra forma. 6 horas da manhã desenforma, limpa, passa o óleo de novo e repete.
é feito tanto no sentido vertical como no horizontal, tá certo? Em todo o assentamento, pode ser assim dizer. O alinhamento está de maneira normal comum na alvenaria, como se faz com tijolo, enfim. Aqui você vê que tem uma brechinha ali, um espaçamento entre cada bloco. Esse espaço fica tanto no sentido horizontal como no vertical, ok? Aqui temos 3. Aqui tá com as vigas, algumas já sem as formas, outras ainda com as formas. E olha só para vocês verem. A grande vantagem dessa placa, além de agilizar muito o processo da obra, ela gera conforto térmico e acústico. As instalações elétricas, os conduítes, passam dentro aqui da estrutura. Você não precisa de sair quebrando depois, hein? Você faz o furo no EPS, no isopor, desce com ele interno e ele chega aí na caixinha. Em todos os pontos. A mesma coisa é para a tubulação hidráulica. Olha só. Aqui está um ponto hidráulico. A gente está passando a estrutura também embutida aqui no bloco. Não é base, né? Não é referência usar treliça. Como eu disse, nem é telagem. Mas só para mostrar para vocês aí, a estrutura, né? A ferragem está vindo dentro aqui da junção dos blocos. E aí faz a concretagem, já usa como forma. Olha aquela ali também, ela ponta. Os blocos tantos minutos. Vem com maquita, corta, faz a viga em cima. Olha lá que eu falei da viga, ó, a viga continua ali dentro. Aí ela está embutida dentro do próprio bloco. Olha. Vocês querem lá? Hein? Aí a gente bota mais. Depois a gente tem como puxar uma na outra. Isso pode sentar essa placa. Pode ser preso. Aí, sentado com massa de tijolo, a mesma massa de tijolo. E aqui, ó, aqui é feito uma coragem, o ferro de 6,3. Cada placa que a gente coloca o ferro em 6,3. Aí aqui, ó, a gente faz a coragem, certinho, né, full, né, fazer coragem. Não necessita colocar compondo, né? Você coloca o ferro inclinado, então uma batidinha pra baixo. Depois você completa aqui, ó, isso aqui pro ferrinho 6,3. Amarra aqui, né? Amarra aqui. Dá pra levar essa placa tranquilo? Não. Oh. E já tá no segundo carreiro, vai pro terceiro carreiro. Aí tem que ser em 2 pessoas, né? Pra não ficar se matando aqui. Mas é bem tranquilo. A parte que se biquinho quebrado não faz mal, né? Você pode preencher de massa de reboco aí, ó. Massa de reboco. Se é pouca coisa, você pode passar bola C3 também. Ok? Então, galera. Para economizar o ouvido de vocês, eu já tô entregando já a serra pronta. Você pode calcular qualquer distância que você quiser, tá? Tem gente que vai... Como aqui é de janela, aqui eu fiz um corte, ó, em volta, e fiz um X pra ficar fácil. Isso aqui, ó. Vai caber ali, ó. Ou eu posso fazer um corte mais pra cá e colocar a caixinha mais aqui. Desceu o cano. Vai ficando aqui. Você vai descendo e rodando. Descendo e rodando. No meio do caminho ele vai parar. Não vai conseguir mais. Você tira o cano. Pera aí. E você vai ter que colocar aqui um ferro, alguma coisa, pra expulsar esse isopor que já acumulou aqui. Aí, ó. Coloquei o cano. Até jogar aqui, ó. Vou jogar mais pra baixo. Ele tá aqui, ó. Aí lá. Não sei se tira bastante isopor. E eu comecei, em vez de costumo, né? Às vezes mais pra cá. Comecei no meio, ele foi um pouquinho pra trás, mas não. Aí tá encostado aqui o conduíte, já, 5 metros. Bonitão. Você simplesmente vai botar pra dentro. Tá? E vai, até chegar lá embaixo. Ó, já chegou, ó. E tá aqui, garoto. Você vai puxar mais um pouquinho, deixa aqui pra baixo um tanto assim, ó. Pra não ficar... Depois você puxa e vai e falta conduíte. Como a gente fala, é melhor sobrar do que faltar. Pra fazer o furo nesse isopor, a gente pega um cano desse aqui, ó, um cano de 50. A gente corta aqui, ó, na diagonal o cano, pra facilitar o furo. Vamos fazer o furo aqui pra mostrar como é fácil fazer esse furo aqui pra passar a tubulação. Ó, é fácil para um furo desse nível fofo. É muito simples. Para dar furo você porra. É muito simples fazer o furo do pô. Desleixado pra tirar o... Não tão fácil de fazer o pô. É bem bom. Ó, pessoal, sobre a tubulação da elétrica é muito tranquilo de fazer. Você faz o furo do isopor, né? Basta a tubulação. Ou também se... A média é 11,5. 11,5 você vai cortar, tirar o isopor fora e vai ver o resultado, ó. Então, terminado feito aí, barulheira, né? Aí a gente vai com a faquinha, ou a facona, né? Depende da cara do sujeito. Parece que fui. Aí eu terminando, ó, ele cai sozinho, lindo. Voltou pra cá. Aí você vai ver no de ferro, ó. Tem uma maçãozinha de ferro, você deixa ela quietinha lá, porque isso é bom, segura bastante, mas
E deixa a sua obra forte. Ó, essa aqui é a quina que eu falei no outro vídeo. Então, pessoal, voltando aí, né, ó, fica assim na coluna, ó. Inclusive, peraí, vou dar uma pausa aqui, rapidinho. É isso aí, ó. Ó, pra pegar essa medida aí, ó. Vocês podem ver que as quinas do bloco aqui, elas já são feitas pra se fechar aqui, ó. Tem um dentinho aqui que elas se encontram lá, ó. E luxo de coluna, hein? Ó, aí você escolhe lá, dependendo da sua obra. Ou essa coluna. É isso mesmo. Não tem pra onde não, não tem mais pra dentro e pra fora, ó. Elas batem certinho aqui. E bate certinho lá, ó. E acabou. O máximo que pode acontecer, dependendo da sua obra, essa aqui de fora aqui, ó. Tem que vir um cadinho pra dentro, pra ver lá, que aí fecha lá também, eu sei, né? Eu acho que é o que vai acontecer aqui, né? Isso aí. Vai. Então, fazendo acabamento aqui, a correção da junta, né? Das placas. Bom, vou mostrar pra vocês como é que é. A fina tá passando da argamassa, né? O Basic Coat junto, né? Do produto que transforma a argamassa em Basic Coat. Ó, ele passou a primeira camada, foi lixado. Ele passou, agora tá colocando a telinha. Deve estar precisando daqui, ela tem espessura mais ou menos 8 a 10 centímetros pra bater, sabe? Então, ó, vai passar. Ele corta já na medida que aqui, ó, vocês separaram, que tem uma tela também. A então ele vai uma tela pra outra. E vai fazer assim, ó, acabamento. No caso desse, tá fazendo preenchimento ainda, sabe? Da argamassa. Tá vendo? Ó, enfim, os ferrinhos que a gente coloca, os arames, né? A gente passa o arame aqui dentro, de um lado do outro e coloca o ferrinho de lado. Não sei se vocês vão, por isso tem bastante, ó. Bastante ferrinho cadeira, nesse sentido aqui, ó, batendo nos dois tijolos, ó, nos dois blocos. E ela vai tirar a massa e fazer meio que o vãozinho. A inclinaçãozinha ela vai fazer. Tenta você, ó. Aqui também, ó. Esses dois aqui estão bem com desnível. E o que eu fiz, ó. Passei ela aqui e ela foi fazendo aqui a diagonal, né? A quedinha, a rampa. Vamos dizer que vou chamar de rampa, ó. Eu faço, ela faz a rampa. Entendeu? Pra você não ficar com o reparo de uma coisa e desnível na outra, ó. Que é sério, cara. Tirei aqui, eu passo, batendo nos dois lados. Pô, se você quiser passar assim, você vai ter que gastar mais massa. Mas vai ficar ainda melhor ainda. Aí ela vai fazer aqui a ponte. Ou você faz isso na massa corrida, né? Na hora de passar a massa corrida, você vai passando ela aqui, ele vai corrigir. Então o que for. E tá dentro. Olha só. Essa outra cinta, ela já foi feita dentro do bloco. Ó, ela vem correndo aqui. Toma uma distância aqui. Ó aqui, ó. Ela tá correndo aqui dentro, aqui, ó. A cinta continua. Que é o que a gente vai fazer agora, ó. A gente vai colocar uns ferros ali. Ali. Aqui tudinho, vocês lembram aí se vocês assistiram os outros episódios, desse aí também, tudo, tá? E vai embora, cintamento na casa, fiz muito com tábuas, porque tanto vigas quanto pilares você vai fazer direto dentro do sistema. E olha como é fácil, com uma série portátil você vai conseguir fazer de maneira muito simples a retração do EPS, abrindo espaço para colocar o seu concreto. E o travamento também é muito fácil, depois de posicionar e alinhar as peças, você pode utilizar até mesmo pipa nivelador de porcelanato para fazer a fixação. E olha o resultado que você pode obter, só tem um pouco de capricho, só a parede vai ficar muito reta. Aí, pessoal, aqui eu tô fazendo o travamento do bloco, né? A gente raspa ali o isopor e coloca uma treliça dentro. A parede já está com 2 fiadas de bloco, ou seja, 1,40 m. Como aqui eu não tenho uma viga no meio, eu tô fazendo o travamento na horizontal ali. E aí depois a gente vai elevar pra cima, né? Mais 2 ou 3 carreiras e fazer outra cinta dessa. Muito bom de se trabalhar esse material fácil. Ó, dá pra encher de concreto aqui.